Ao vivo no BH para Todos, agora sim, ao vivo. Teve uns erros técnicos do início, mas é normal, gente. Programa ao vivo acontece de tudo um pouco. Mas para você que está acompanhando o BH para Todos, seja bem-vindo. Esse é um canal do Belo Horizontino. Esse é um canal feito para você também da região metropolitana de Belo Horizonte e que contamos também a história de Minas Gerais. Eu não posso esquecer dessa capital maravilhosa que é Minas Gerais e Belo Horizonte, que é a capital de Minas, né? O estado maravilhoso de Minas Gerais, né, Gessimar? E Belo Horizonte é a capital de Minas. Várias histórias já contamos aqui. Mas hoje, o BH para Todos tem diversos assuntos. Estamos aqui com uma pessoa sensacional, um vereador incrível em Belo Horizonte. Alô, pessoal do Buritis. Esse cara faz muito pela região, mas também por Belo Horizonte. Um forte abraço para vocês que nos acompanham ao vivo. Mas antes de começar esse programa ao vivo e antes de apresentar Gessimar Oliveira, vereador Braulio Lara, eu quero falar de você aqui, dos patrocinadores do BH para Todos. Por quê? Esse programa não aconteceria se não fosse a Implantar Telecom. Se você deseja uma internet de qualidade para sua casa, para o seu trabalho, a Implantar Telecom tem a internet de qualidade. Ligue no número que está aparecendo para você. A Implantar Telecom é a internet de referência em Belo Horizonte. Quero falar da oficina Clube Motoboy. Alô, motociclistas de Belo Horizonte, você que vai ter a faixa azul. A oficina Clube Motoboy é uma das patrocinadoras e na rua Leopoldina, 196, loja 2 e loja 3, fica à vontade para levar sua moto. Lá tem peças e acessórios. Lá você vai ser atendido com qualidade. Crescer Brasil, cursos técnicos e profissionalizantes. Já quer entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Ou se você que está no mercado de trabalho e deseja se aperfeiçoar cada vez mais, a Crescer Brasil, cursos técnicos e profissionalizantes, tem um curso para você. Ligue por gentileza no 3225-3114. Repetindo, 31-3225-3114, que o Emerson vai atender você de qualidade, assim, Crescer Brasil tem e muito, né, Gessimar? Exatamente. Posso falar da Água Ayla? Por gentileza. Por né? gentileza. Água Ayla, a água patrocinadora dessa bancada aqui da Implantar Telecom. Todos os programas têm Água Ayla, mas o BH para Todos é o xodó da Água Ayla, viu? Link para você comprar a preço de fábrica. E começamos o BH para Todos, Gessimar Oliveira, mais uma sexta-feira. Estamos aqui falando sobre Belo Horizonte e várias coisas que acontecem na nossa BH. Quero que você já deixe sua introdução, por gentileza, Gessimar Oliveira. Bom, primeiro eu vou agradecer você que está do outro lado aí da telinha, né, do celular, ou da televisão, ou, sei lá, do carro, nos dando o privilégio de nos acompanharmos. Hoje estamos com um convidado sensacional, que é o Braulio, e vamos tocar aqui o podcast de hoje. Estou bem esperançoso aí com o nosso entrevistado. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo legal hoje. Eu já vou começar a apresentar o vereador Braulio Lara, professor. Eu quero trazer aqui para todos os telespectadores do BH para Todos. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. Para nós é uma honra ter pessoas aqui que lutam por uma Belo Horizonte melhor e faz BH acontecer. Por gentileza, eu quero que você olhe para aquela câmera e se apresente para os nossos telespectadores. Primeiro, gente, boa noite a todo mundo. Eu que fico muito honrado com o convite de estar aqui com vocês aqui no BH para Todos. Então, Jader, muito obrigado pelo convite. Gessimar, valeu demais. E estamos aqui para a gente bater um papo, né? Bater um papo, vamos conversar, vamos bater um papo. Tem vários assuntos, vários projetos, várias coisas que você fez em Belo Horizonte. Para você que acompanha aqui o BH para Todos, não esquece de curtir esse vídeo, viu? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e, cara, se você quer vir aqui ao vivo, ver como esse programa acontece, esses erros de início, que é normal, viu, gente? Se preocupa não, é normal. Venha, que o sofá aqui atrás pode ter você, viu? Fique à vontade para se autoconvidar na nossa DM,
que eu quero você aqui para participar desses bastidores. E eu estava aqui conversando com o Braulio e ele falando sobre o projeto que, a meu ver, é um grande projeto em Belo Horizonte. Teve uma confusão, né, Braulio? Teve um tumulto que eu quero que você fale para o telespectador ao vivo. Tem uns que tem mais confusão que outros, né? E eu quero que você diga sobre essa lei, esse projeto que você fez em Belo Horizonte a respeito da poluição visual, que eu vejo que é uma poluição visual, esses fios espalhados por Belo Horizonte. Eu quero que você traz para o telespectador essa história desse projeto incrível que vai acontecer em Belo Horizonte. Então, Jader, na verdade a história realmente ela é daquelas que parece novela mexicana, nunca acaba. Mas tudo começou com a minha indignação realmente de ver o problema dos fios e dos cabos partidos por tudo quanto é canto. Na verdade, você vai por Belo Horizonte, qualquer lugar, qualquer bairro, basta você começar a observar, você vê fios que estão soltos nas calçadas, enrolados no poste, eles estão às vezes ali enrolados em placa de trânsito, na árvore, enfim, uma verdadeira zona. E as pessoas, né, vão trafegando por ali, às vezes podem tropeçar na rua e se machucar. Nós já recebemos, por exemplo, imagens de motociclistas que estavam andando, o fio estava rompido e meio que, digamos assim, no meio do caminho, e ocasionou um acidente, ainda bem que não foi fatal. Mas assim, casos e casos de situações, porque essa fiação está sendo abandonada nos postes, elas às vezes rompem por diversos motivos, às vezes porque um caminhão passou e arrastou o fio, mas tem um problema de furtos de cabos também, que a gente vê em vários casos, lugares da cidade onde os caras estão passando o alicate no cabo, tentando tirar essa fiação para levar para ferro velho, para tentar vender e comprar droga. Enfim, tem várias situações, mas o fato é, uma vez que o fio está lá solto, quem que vai resolver? Esse é o ponto. E a gente percebe que o cidadão entra num ping-pong mortal. Antes de ser vereador, eu fui presidente da Associação de Moradores do meu bairro, que é o bairro Buritis. E quando eu estava lá tentando resolver alguns casos específicos, cara, era sinistro porque você não conseguia de fato solução. Você liga para a prefeitura pega e fala que não é com ela, te fala para ligar para a CEMIG. Você liga para a CEMIG fala, não, mas o cabo não é de energia elétrica, a gente está vendo aqui, está tudo funcionando, e então é fio de operadora de telecomunicações, então você tem que ligar para a operadora. Meu filho, quem que vai olhar para um fio preto e saber quem que é o dono do fio? Você não tem como botar isso para um leigo resolver. E aí, sabendo dessa ineficiência, foi a primeira pauta, o primeiro projeto de lei que eu coloquei para rodar na Câmara foi o projeto para resolver o problema dos fios e dos cabos partidos. O que era o projeto, né? Ele faria uma melhoria no nosso código de posturas, onde as pessoas deveriam notificar a prefeitura. Prefeitura, eu estou vendo um fio rompido aqui no quarteirão, em frente à minha casa, ou alguma coisa assim. E a prefeitura iria entrar em contato, então, com todas as empresas que prestam serviço em Belo Horizonte, as operadoras de telefonia, e quem vai lá cortar o cabo, eu não sei, mas alguém teria que tomar uma providência. E se não tomassem a providência, a prefeitura teria uma ferramenta jurídica para ir lá e multar ou criar qualquer tipo de sanção para aqueles sujões da cidade. Nós sabemos, eu sei hoje, que muitas dessas fiações são das fiações antigas, lá da Oi, da plataforma mais antiga de telecomunicações, aqueles cabos grossos que foram, de certa forma, abandonados. Então, eles ficaram sem uso. E toda fiação sem uso tem que ser retirada. Ela não está mais cumprindo uma função de telecomunicações, então o objetivo era que esse encaminhamento favorecesse o cidadão de apontar para a autoridade pública que tem um problema e a autoridade pública tomar as devidas providências nos órgãos competentes. Bem, isso foi aprovado em primeiro turno, segundo turno, unanimidade, todos os vereadores apoiando. E aí, quando chegou na última etapa, a prefeitura, na época, né, o Calil tinha saído, o prefeito era o Fuad Noman, tinha procurado a gente informando que fariam uma gestão para evitar vetos, ou seja, que as proposições seriam meio que negociadas antes mesmo de serem votadas,
E isso aconteceu de uma forma muito bacana num outro projeto que eu tinha colocado, que era o projeto de transparência em obras públicas. Eles nos chamaram lá, eu estive lá, conversamos, negociamos algumas partes do texto que a prefeitura entendia que era difícil de conseguir aprovar, enfim, tudo bem articulado. Mas quando chegou esse projeto, de repente, puf, veio o veto. O prefeito vetou tudo e ninguém me explicou por quê, não houve o diálogo que precisava. Mas enfim, tentei contato com várias pessoas na época e todo mundo foi se esquivando, e o fato é que esse processo do veto tramitou dentro da Câmara, né? O nosso ex-presidente, vereador Gabriel Azevedo, foi inclusive o relator do veto e indicou o relatório pela derrubada do veto, porque a gente não via, de fato, nenhum tipo de problema. Aliás, a gente só enxergava benefícios com a nova legislação. O Gabriel, inclusive, tinha sido autor de mais uma proposição nessa matéria, que ele tinha apresentado na legislatura anterior, que era o seguinte, que todos os fios que estão na cidade têm que ter uma identificação. E se você realmente observar nos postes, as maiores operadoras todas colocam uma plaquinha lá, normalmente ela é amarela, identificando o fio. Mas quando o fio não está identificado, já está havendo um descumprimento da legislação municipal, e além disso, qual que é a solução do problema? A prefeitura, então, vetou. Nós conseguimos nos articular enquanto vereadores, derrubamos o veto, que foi uma situação inédita na prefeitura, dentro da Câmara Municipal, e a lei, então, foi sancionada pela presidente da Câmara, vereadora Nelly Aquino, na época, e a Nelly, ao sancionar a lei ia entrar em 6 meses depois. E nisso, quase chegando nos 6 meses, o que a prefeitura fez foi e entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falando que havia uma inconstitucionalidade. E conseguiram uma liminar para suspender os efeitos da lei enquanto esse caso não fosse julgado. Bem, esse negócio ficou arrastando um ano praticamente. Quando nós chegamos no final do processo, onde o tribunal deu ganho de causa para a nossa legislação, ou seja, eles indeferiram o que a prefeitura havia pedido, eu falei, agora vai, né? Vamos conseguir de fato ter um instrumento jurídico importante para começar a resolver o problema, né? Como se não bastasse, a prefeitura pega e vai para o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a lei, e assim eles conseguiram no final do ano. Mas, né, agora que mudou a gestão, a gente já apresentou de novo o projeto retificando os itens que eles alegaram que havia uma inconstitucionalidade, e essa saga continua. Mas o mais interessante, Jader, que eu vejo, é que essa leva de prefeitos que foi eleita agora no ano passado, vários focaram o problema e já estão resolvendo. Então, assim, a gente vê diversos prefeitos, o pessoal posta nas redes sociais, uma luta, o próprio Rio de Janeiro, né, como capital, também tentando resolver o problema dessa fiação aérea desorganizada, que não está mais tendo serventia nenhuma, que quando rompida gera muitos problemas para o pedestre, para o motociclista, para quem está trafegando na rua, e que a gente perdeu tempo aqui em Belo Horizonte, porque se a gente já tivesse trabalhado nisso nos 4 anos anteriores, talvez a gente já tivesse mais adiante com relação a essa matéria. Estou muito esperançoso agora com o prefeito Álvaro Damião, que acabou de assumir de fato o posto para valer, e que eu tenho certeza que vai ter uma sensibilidade, porque se a cidade tivesse toda organizada e as normas já estivessem sendo cumpridas, normas de ABNT e tal, nem precisava de lei. Às vezes a gente chega com esses projetos de lei, é porque a coisa está tão desorganizada e tão clamando por alguma ação, é que a gente realmente busca criar instrumentos que obriguem, de fato, que alguma coisa seja feita. Então, né, Jacimara, a gente sabe que às vezes se não tiver o poder da vara ali para obrigar as empresas a fazer o negócio, acaba que não é cumprido. Mas o fato isso está por toda a BH, mas eu espero que agora tenha uma força-tarefa para resolver o problema. Belo Horizonte foi planejada ali da contorno para dentro, onde a fiação não fica exposta. Você, Belo Horizontino, que acompanha Belo Horizonte, que anda pelo centro, não vê fiação nenhuma, mas é só em alguns setores do centro, isso, né? Mas aí eu faço uma pergunta para você. Hoje a responsabilidade dos postes é da CEMIG. O poste é da CEMIG, mas só que ela pega e cede ou aluga o poste para que as operadoras de telecom passem os fios. Então é o famoso filho feio que não tem pai, né? Por quê? Mas a CEMIG tinha que estar fiscalizando quem que esticou o fio.
beleza? Ok. Só que existe uma Anatel da vida, existe o problema de que às vezes tem fios clandestinos que foram passados. Então, assim, fica todo mundo sabendo que tem um problema e ninguém quer pôr a mão. O ponto-chave e por que essa legislação faz todo sentido de ser uma legislação municipal é porque no momento que você está ocupando espaço urbano e essas fiações caem na rua e começam a atrapalhar o ir e vir das pessoas, isso deixa de ser um problema de telecomunicações e vira um problema de posturas urbanas. E por isso que a lei faz todo sentido de ser municipal e a gente exigiu que o correto funcionamento ou a correta prestação de serviço das empresas de telecom. É o que a gente busca. Agora, as empresas que são sérias, que fazem um bom trabalho, querem a lei. O que elas não querem, na verdade, é pagarem pelos pecadores, né? Ou seja, quem que está avacalhando o processo, né, deveria ser responsabilizado. Só que o problema é que é um assunto muito técnico, é fio, é cabo. Você olha para um cabo lá, você não sabe o que o cabo de fato está transmitindo de sinal, se de fato ele está transmitindo alguma coisa. Então o problema é que a prefeitura não tem como se furtar de agir nesse caso, porque ela eu gosto de dizer, é como se fosse o síndico do prédio. Né? Um síndico está para o prédio, assim como o prefeito está para a cidade. Ele vai ter que realmente fazer a sua autoridade funcionar para que todo mundo venha cumprir o que realmente todos esperam que é a norma e principalmente dar segurança para o morador, não tendo tanta poluição visual igual a gente tem hoje. Entendi. Hoje o que eu vejo é que tem vários fios por Belo Horizonte espalhado, tem várias operadoras ocupando ali essa área técnica, né, que são os postes. Hoje é alugado pela CEMIG, a CEMIG aluga para as operadoras, e a CEMIG que estaria responsável por multar ou fiscalizar, ou seria a prefeitura com a equipe da prefeitura nessa questão da fiscalização da fiação dos postes? Então, existe a agência, né, reguladora, que é a Anatel. Mas a questão-chave é alguém que não está mais cuidando do próprio cabo, né? O fio está rompido, está no chão e está atrapalhando todo mundo de passar. Quem vai lá com o alicate cortar? Porque não aparece o pai do fio. Uhum. Quem que vai lá? Então, a nossa tese é que o cidadão ele não tem obrigação de sair procurando qual que é a operadora. Ele tem que informar a prefeitura e a prefeitura assumir essa posição e ela correr atrás disso. Nem que ela tenha que notificar 20 empresas, mas ela precisa de ter essa liderança, porque são empresas que estão prestando serviço dentro da cidade. Uma boa. A responsabilidade de vir para a prefeitura e a responsabilidade de... O cidadão quer abrir um chamado na prefeitura. A informação tem que chegar para uma central que recebe problemas de diversos aspectos, né? Quando a gente fala em fiscalização, a fiscalização recebe chamado de perturbação, chamado de faixas instaladas em local errado, publicidade irregular, de buraco, de não sei o que, de tudo, né? Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Braulio. Se hoje, na era da tecnologia, com tantas startups, tantos aplicativos, não seria prático para a prefeitura criar um setor de comunicação, de rede, e aí ela fazer um monitoramento por quadra, por quarteirão? Em tese, a prefeitura tem isso. Ela já tem um aplicativo, que é o PBH App, que condensa uma série de serviços, né? Então você já abre lá. E lá você tem como, inclusive, indicar o endereço, eles já fazem um georreferenciamento para saber onde que está no mapa. Não, aí que está, onde o problema está. Agora, essa avaliação técnica, eu acredito que a melhor solução é a prefeitura e a CEMIG fazerem algum tipo de convênio para que na hora que um chamado desse abrir, vai um caminhãozinho igual a CEMIG tem, com um técnico, ele vai lá e vai ver, olha, o fio está rompido, né? Notificou todo mundo, não apareceu o dono. Vai lá e corta, isola e tira o cabeamento que está rompido no chão, que está atrapalhando o pedestre, que está criando um transtorno. Na verdade, esse projeto é incrível porque a responsabilidade seria da prefeitura. A prefeitura assumiria o filho feio. A ação sobre o filho feio, né? A ação sobre o filho feio. Porque hoje, eu vou ser sincero, na minha região de Venda Nova, é um caos. Principalmente na fiação e na via de movimentação de caminhão. Quando eu começo a postar esses assuntos na rede social, é muito engraçado, porque assim, chove mensagem da cidade inteira.
Eu mesmo fui lá na Padre Pedro Pinto, na hora que eu sentei, falei, caralho, olha lá, vereador aqui, ó. Entendeu? Então, assim, as pessoas já me identificam como sendo o caçador dos fios rompidos. E começa a te notificar, e assim, você pega e pensa, né? Era isso que eu queria. Era, de fato, a prefeitura recebendo a demanda e abrindo ordem de serviço para equipes técnicas irem lá e começar a resolver. E aí você tem que ir saneando a cidade, porque mesmo que um negócio desse comece, não vai dar para resolver tudo de uma vez. Mas você vai avançando. O problema é que Belo Horizonte está parada nesse tema há muito tempo. Então, assim, acumulou, a cidade está um lixo. A gente vê esse tipo de problema em tudo quanto é canto. E aí, quando acontece um acidente feio, igual um motoboy que ele foi passando o fio, estava rompido, aí ele foi barrigando, né, nos quarteirões anteriores, tinha um desses mais baixos lá, ele veio e agarrou o pescoço. Então a moto foi e ele ficou para trás. E, poxa, foi um tombaço. Graças a Deus não aconteceu nada pior. A moto tomou um capote lá, mas estragou algumas coisas. E não foi fatal, mas, poxa, imagina uma situação dessa. E, como eu disse, quando eu começo a falar disso e postar, a quantidade de imagens e situações que vem pra gente é impressionante. Sabe o que eu vejo de Belo Horizonte, vereador Braulio? É que Belo Horizonte ficou sucateada. Ela ficou por muito tempo sem uma manutenção e um mau cuidado. Vou te dar um exemplo prático também, que a gente vê hoje em Belo Horizonte. Está mudando. Eu estou vendo uma equipe trabalhando, que é os bueiros. Os bueiros que têm um desnível em todas as vias de Belo Horizonte. Eu fico impressionado com isso, que é um mau cuidado de Belo Horizonte, que é gestões anteriores que focou em pontos estratégicos, como, por exemplo, a obra da Vilarinho, algumas obras acontecendo, mas a manutenção em si de Belo Horizonte ficou precária. É um dos aspectos que eu acredito que ex-vereador Álvaro Damião, que, né, foi nosso colega, né, nesse mandato, 4 anos, ele já era vereador antes, então o Álvaro tem uma experiência muito bacana de Câmara, 8 anos como vereador, agora está como prefeito, e eu tenho certeza que ele vai conseguir ajustar isso, porque Belo Horizonte realmente ficou muito largada, por desarticulação de diversos serviços públicos importantes. Por exemplo, poda de árvore, por exemplo, varrição, por exemplo, recolher o lixo. No meu bairro mesmo, tem vários tipos de situação que a gente já vem apontando há muito tempo, a SLU nunca quis alterar, porque eu sei que tem uma complexidade para alterar uma rota de um caminhão, mas olha só que interessante. O bairro Buritis é um bairro encostado na serra. É um pé de vento gigantesco, porque a ventania, né, eu falo o seguinte, a região fluxo de vento entra por Venda Nova ali. É Nova Lima. Nova Lima, exatamente. Ele vem, quando vai as massas de ar, né, vão chegando, principalmente as massas frias, elas vêm da direção sul. Então ali é uma região que venta demais. E aí, o problema da exposição do lixo é um problema que é teoricamente simples, mas olha só, o cara botou um saco de lixo de noite na porta. Aí foi lá um cachorro e mexeu no saco de lixo. Ou alguém passou lá, mexeu no saco de lixo, deixou ele mal fechado. A ventania espalha tudo. Na hora que você chega às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, você está com a avenida toda com lixo espalhado. O lixo vai voando, rodando, e na hora que você vê, os canteiros ficam horrorosos, porque fica cheio de papel, coisa no meio do caminho. Então, assim, uma coisa é você pegar um montinho de lixo e juntar. Espalha tudo e vai catar os pedaços. É uma coisa que isso acontece com frequência, e a gente identificou por quê. Vários comércios não abrem tão cedo a ponto do caminhão passar cedo e pegar o lixo. Ok? Então, por exemplo, uma loja de roupa, por que o cara vai pegar e abrir às 8, sendo que a clientela dele pode começar, por exemplo, a partir de 10 horas? Então, se ele 10 horas vai abrir e o caminhão passa às 8, ele deixa o lixo à noite. Aí começa a confusão. A SLU pega e fala assim, não, mas ele não pode colocar o lixo à noite. Eu sei, mas ele pôs. Vocês nunca foram lá e autuaram, nunca notificaram nem nada. Se vocês só alterarem um caminhão que passa na avenida principal, para ele não passar tão cedo, ele passar meio-dia, sei lá, passa na parte da tarde, se inverter esse fluxo, resolveu o problema. Porque aí na hora que ele abrir a loja, ele põe no lixo lá, vai dar tudo certo.
mas eles nunca quiseram, por exemplo, fazer uma alteração dessa. É um exemplo de uma sutileza que, se ajustasse, resolveria o problema logístico completo. Ah, não, mas o cara não pode colocar. Eu sei, mas ele está pondo. E aí? Ah, então ele tem que ser autuado. Eu falei, mas cadê? Que dia que vocês vão lá? Não, mas aí o cidadão tem que denunciar. Eu falei, esse é o problema. Vocês já sabem qual que é o roteiro. Não tem mão de obra para pegar e fazer toda essa fiscalização. O problema está lá, a gente está te entregando uma solução e vocês não querem implementar a solução. É um exemplo. Né? Poda de árvore eu não vou nem falar. Porque, assim, pede para fazer uma poda para você ver. Entra na fila lá que você nem consegue mais saber em que posição que está na fila. Às vezes passa 1 ano, 2, 3 anos para pegar e ter alguém que vai chegar lá para podar. E quando poda, ainda poda mal podado. Tipo assim, todo mundo morrendo de medo de fazer uma poda que realmente faça funcionar a iluminação pública, que não vai fazer o pedestre na hora que ele está andando na calçada de bater a cabeça no galho. Essas coisas assim. Então a cidade está cheia de coisas simples que, com poucos ajustes, começa a resolver uma série de coisas que incomodam o cidadão no dia a dia. Né? E eu já vou falar com você aqui, viu, Álvaro? Você é nascido e criado no bairro Concórdia, região da Pedreira, Santo André. Seja muito bem-vindo à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estou esperando você trabalhar por essa Belo Horizonte, porque eu quero ver uma Belo Horizonte cada vez melhor, porque Belo Horizontino, cara, tá cansado disso que o Braulio está falando. A falta da manutenção. É como se nós estivéssemos na nossa casa, Gessimar, e ficássemos ali sem dobrar uma roupa, sem dar uma manutenção numa torneira. Belo Horizonte ficou desse jeito. Desejo sucesso a você, Álvaro, muito sucesso, que faça uma boa gestão, uma excelente gestão. Queremos você aqui no BH para todos. Pois não, Gessimar? Eu quero ver se a gente tira um 2-1 para quem quer ver. Eu quero ver se nós tiramos um 2-1 aqui, para ver quem é que ganha, que quer ver Belo Horizonte evoluir. Ô, filho, aqui realmente tem 3 aqui. então, Tem um vereador é, ativo mas que eu já aqui- quero puxar um assunto com ele. Você do bairro Buritis, curte, compartilhe o BH para todos, que eu quero aqui que o Braulio traga uma resposta de uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Ô, Braulio. Calma aí, manda, Gessimar. O Braulio estava falando sobre as podas. Um exemplo claro que eu dou também, por exemplo, na região do Santo Antônio. Antigamente eu via varreção lá toda semana, 2 vezes no mês, coisa assim. Eu vou te falar, a última varreção que eu vi foi no pós-carnaval e no pré-carnaval, mas tirando essa data festiva, não existe. Há pelo menos Aqui uns no 2 carnaval anos. ficou bom demais, não ficou? Ficou maravilhoso. Eu mandei uma mensagem pro prefeito e parabenizei. Acho que no carnaval, a execução do carnaval foi perfeita. A gente só precisa de pegar esses padrões que foram feitos para um momento festivo e manter funcionando bem na cidade inteira ao longo do ano. Eu acho um absurdo, por exemplo, os pontos turísticos de Belo Horizonte estarem sujos. Para mim, a Lagoa da Pampulha tinha que ser impecável. Você tinha que chegar lá e falar, uau! Você tinha que chegar na Praça da Savassi, na Praça da Liberdade, locais onde que as pessoas de fato vão chegar e ter uma referência realmente, estou em Belo Horizonte. A frase que tinha que sair da boca de qualquer um era, uau, que lugar bacana, que lugar limpo, que lugar organizado. Mas é o contrário. É Posso o contrário. completar aqui a frase Pode. que deveria ser? Nu, lugar bom. É pra gente, porque o nu é nosso, né? O uau talvez vai vir do... Posso? Outro dos ponto que eu estou triste em ver, já tem 1 ano, 365 dias, na Praça do Papa. O que aconteceu, Braulio? Olha, digamos o seguinte, né? Não vou ficar aqui só criticando a gestão anterior, com todo o respeito, né, ao prefeito que faleceu, mas tem coisas que são inexplicáveis. Você tem uma obra de mais de 1 ano para reformar uma praça, uma obra de mais de 1 ano lá do lado da estação de São Gabriel. Quando você faz intervenções, o ideal é elas têm que ter velocidade, tem que ter performance para uma entrega rápida, sim, porque elas diminuem um transtorno naturalmente quando o tempo é encurtado e entregam um benefício mais rápido. Então você vê uma praça do Papa lá. A praça não ficou em obras durante 1 ano inteiro. Ela não Fizeram, está na em minha obras. opinião, uma maquiagem eleitoral, aí fica aqueles negócios do tipo assim, pô, tá, me finge que tá fazendo, mas não faz, aí o cidadão começa a nos contactar.
vocês vereadores estão aqui para nos representar. Eu passei lá na praça e não vi ninguém trabalhando. Eu bati uma foto lá, numa semana, na outra não teve evolução de obra. Isso é chato, isso é ruim. Isso descredibiliza quem está de fato ali na gestão pública, porque para mim tinha que ser um negócio do tipo, vão para cima e Como tem se que fosse a entregar. nossa casa. Nós que viemos da iniciativa privada, não suportamos essa inércia do poder público. Porque na iniciativa privada, quem é dono de empresa sabe, quem tem seu negócio, cara, o problema é para resolver para ontem. Você tem que conseguir ser ágil. Eu atuei no segmento de construção civil há muito tempo, atuo no mercado imobiliário. Se você ficar com uma obra de construção lá atrasando, o custo vai lá para cima e você vai ter problemas com isso. Então, essa assertividade, ela precisa de ter. E eu vejo muitas falhas nas entregas que a prefeitura faz. O Braulio, inclusive você falando sobre a Praça do Papa, já chegou seus 400 dias, e a boa notícia para o Belo Horizontino e para o Nova Limense é que parece que vão ser congeladas as obras ali da 356 do BH Shopping, que era ampliação daquela alça. Da rotatória. Parece que algumas pessoas... O Braulio dali, ele conhece a região. Então o que acontece? Vou puxar o ar aqui. Parece que algumas pessoas entraram com um pedido lá no Ministério Público porque iriam cortar ali algo em torno de 200 árvores e aí suspender porque a empresa que tá à frente da operação não aceitaria fazer parcialmente ali a obra. Intervenção. Pois é, ontem nós tivemos até uma audiência pública na Câmara, na minha comissão de mobilidade urbana, né, que sou presidente, a vereadora Fernanda Pereira Altoé, minha colega de bancada, que propôs a reunião, a vereadora Marcela Trópia, também minha colega de bancada, esteve lá e eu mando até um abraço para as duas aqui. E a população do Belvedere está muito revoltada com essa situação. Por quê? Algumas pessoas se mobilizaram para impedir essa obra, enquanto, na verdade, existe uma grande maioria que se beneficiaria com a intervenção do trânsito. Eu acho que, assim, são argumentos plausíveis, porque o que vai se fazer não vai chegar no estado da arte ou não vai chegar no melhor possível. Mas a gente tem que dar o passo. Eu acho que falta em Belo Horizonte demais essa percepção do tipo, cara, eu quero entender qual que é o projeto que resolve o problema. Não podemos ficar fazendo só puxadinha, não vai dar para fazer. Belo Horizonte é lotado dessas situações. A gente não vê obras estruturantes na área de mobilidade. Agora que, depois de anos, você vê que são aquelas intervenções ali na Avenida Cristiano Machado, né, de viadutos, mas quanto tempo quem mora no Vetor Norte está sofrendo ali com aqueles cruzamentos. Então, assim, é uma dificuldade para ter uma ponte. Hoje, em vez de a gente ter uma onda verde, você tem uma onda vermelha. Né? Você tem, na verdade, semáforos programados para fazer retenção de trânsito. A gente não tem fluxo. Belo Horizontino está adoecendo no trânsito. E a gente vê numa ação dessa, onde uma obra que ia sair, tiraram o tapume lá. Sim, já voltou para trás. Então, eu espero que as autoridades, as secretarias de mobilidade, realmente sentem na mesa para chegar e apresentar para a população um projeto que resolva. E nós temos que parar de falar em Belo Horizonte em projetos de estruturas, de obras de engenharia que sejam desconectadas de meio ambiente. Dá para fazer tudo junto. Hoje, o piti que o pessoal dá para fazer uma remoção de uma árvore é um absurdo. Né? Lá no Buritis mesmo, eu acho que a gente vai ter que começar já a fazer mobilização para plantar árvores agora, para no futuro ter um crédito, inclusive, para fazer remoções que vão ser necessárias. Se fizer falar de alargamento de avenida, não tem como você fazer ajustes geométricos sem ter uma supressão ou outra, mas não tem como. O bairro Buritis mesmo, que é onde eu moro, é um bairro de mais de 42 mil habitantes, é o maior bairro de Minas Gerais, e nunca teve um investimento de infraestrutura que compensasse ao adensamento que foi permitido pelo próprio poder público. Então, peraí, gente, a gente precisa realmente de trazer investimentos para a cidade para resolver os gargalos que não foram criados à toa. Todo mundo sabia, vamos adensar
a região do Buritis, vamos adensar Belvedere, vamos adensar outras regiões da cidade. Tá, mas você precisa de ter estrutura. Não só de transporte público, como estrutura viária. Mas sabe o que eu percebo? Da nova geração e da geração anterior também, respeitosamente falando, é assim, o mesmo cara, ou a mesma pessoa, mulher, ou homem, seja lá o que for, que reclama e pede a suspensão dessa obra, é o mesmo que vai reclamar de Belo Horizonte não evoluir, é o mesmo que vai reclamar do trânsito, e em algum momento essa mesma pessoa pode precisar, por exemplo, estar dentro de uma ambulância e precisar... E não vai andar, vai ficar preso dentro da ambulância porque o trânsito não anda. Então, qual que é a vantagem disso? Eu falo, ó, a saída que a gente tem para uma situação dessa é, primeiro, projeto tem que ser apresentado mesmo para a população, porque a prefeitura esconde os projetos. Às vezes a gente vê diversas intervenções. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, teve um projeto em Belo Horizonte que chama Viurbis, que condensou centenas e centenas de intervenções em vários pontos da cidade. Isso é na época do governo do Márcio Lacerda, mas de repente eles parecem que apagam tudo que já foi criado e começa sempre de novo uma análise da estaca zero. Isso não faz a cidade ir para frente. Então a gente precisa realmente de revisitar esses planejamentos estratégicos que foram estabelecidos lá atrás, levantar o que tem projeto e principalmente, porque desenho é barato. Você projetar, desenvolver, desenhar é bem mais barato do que você de fato construir. Mas com o projeto na mão, você faz uma planilha de quantitativo para calcular o custo. E com o custo calculado, você começa a ter pelo menos um senso de quanto de dinheiro que a gente vai precisar de mobilizar, quanto de dinheiro a gente vai precisar de economizar, quanto de dinheiro que eu posso captar, tanto do governo federal como de compensações de outras empresas. A gente precisa de enxergar o que a gente vai fazer para a gente conseguir avançar. Belo Horizonte não sai desse cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, assim, são pautas que a gente está trazendo, são pautas que a gente está pressionando a prefeitura. Eu espero que, de fato, com os novos gestores que estão chegando, que a coisa evolua, porque senão a gente vai realmente passar mais uma década e reclamar dos mesmos problemas. Mas temos uma grande evolução. Seremos a capital do carnaval. Olha para você ver que coisa maravilhosa, né? Isso é ótimo também, né? A gente sabe que foi bom. Belo Horizonte, eu acho que com essa nova visão do Álvaro, eu dou parabéns mesmo para pessoas como você que está na Câmara Municipal, que visa uma Belo Horizonte do futuro, não visa uma Belo Horizonte da década de 40, de 30, que muitos olham para Belo Horizonte e não pode fazer nada. Belo Horizonte não pode ter um aeroporto da Pampulha, Belo Horizonte não pode ter carnaval. O aeroporto Carlos Prates, que foi outra briga que eu entrei nela e tal, enfim, nem vou falar mais sobre esse aspecto não, mas eu nunca vi uma cidade que fecha infraestrutura. Tá vendo? Belo Horizonte é uma capital que, só no ponto de vista do Jader aqui, daqui a pouco começam as polêmicas. As árvores cortadas para Stock Car que poderiam ser replantadas depois, que gerou uma polêmica imensa a respeito de um evento que está em Belo Horizonte durante 5 anos e que poderia ter estrutura. Poderia ter planejamento para uma cidade. Vamos cortar ali 100 árvores, mas vamos replantar 1000 por toda Belo Horizonte. É isso. O Belo Horizontino quer ver essa mobilidade da prefeitura. Mas vamos beber uma água. Vamos beber uma água. Belo Horizonte roça? Não, Belo Horizonte não é roça. Não, teve uma pessoa. O mesmo que quer impedir a evolução da cidade é o que chama de BH de roça, que aqui está ultrapassado. Mas teve uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim: Braulio, você vai ver isso daqui só 50 anos, isso daqui, coisa que a gente nem vai ver. Falei, eu quero ver, eu quero usufruir. Eu também. Eu não quero ficar nessa história de que tudo só para frente, só para frente. Não, a gente tem que pôr as coisas para acontecer agora. Lógico que tem um ciclo de maturação, mas eu quero usufruir. Estou com meus 43 anos aqui, quase fazendo 44. Pretendo viver até os 100. Boa, Braulio. Mas boa. Tem que pôr para rodar. Ó. Então, essas são as angústias que eu vejo que a gente tem que
tem muita coisa que está de fato com freio de mão puxado. Posso dar a mão para ele? Pode, Porque fica à eu tô vontade. Eu tô nessa situação. Eu vou deixar vocês beber um pouco de água agora, que eu quero falar um pouquinho dos patrocinadores do BH para Todos. Você que acompanha o BH para Todos, antes dos patrocinadores, curta esse vídeo, siga nas redes sociais. Tem aqui um abraço no chat pro Braulio, eu vou acabar lendo, mas eu quero que você curta e compartilhe esse vídeo, porque esse programa é feito para você, Belo Horizontino, e da região metropolitana também. Não esquecemos de você, Minas Gerais. Tem muito assunto para falar sobre essa capital, esse estado maravilhoso. Sempre eu coloco capital, tá vendo? Eu amo Belo Horizonte. Esse estado Amamos maravilhoso. Esse programa é patrocinado pela Implantar Telecom. Você que quer internet de qualidade para sua casa, a Implantar Telecom é a internet para o seu trabalho, sua empresa, sua casa, sua residência, onde você deseja. A Implantar Telecom vai te atender. Ligue para Implantar. Coloque essa internet de qualidade na sua residência. Crescer Brasil, cursos técnicos e profissionalizantes. Quer entrar para o mercado de trabalho ou se já está no mercado de trabalho, a Crescer Brasil tem um curso ideal para você. 31 3225 3114. O Emerson está lá para atender você. Água Ayla, a água da Implantar Telecom, dessa pancada maravilhosa com todos os programas, e do BH para Todos, a água que patrocina o BH para Todos. Preço de fábrica nós oferecemos para você. Tem um link no chat que nós vamos deixar para você comprar essa água a preço de fábrica. Oficina Clube Motoboy. Aí eu já vou entrar num assunto que é um assunto importantíssimo para Belo Horizonte. Rua Leopoldina, 196, loja 2 e loja 3. Peças e acessórios, a manutenção da sua moto é lá que você vai fazer, viu? Eu quero até fazer um adendo nisso aí. Sim, manda. O óleo Cassol tá apenas R$ 23,90, amigo. 20W50. Então chegou lá, R$ 23,90. Vai ter o melhor óleo ali para sua motocicleta. Lá na oficina Clube Motoboy. Posso fazer uma brincadeira para amanhã? Pode. Ao vivo aqui? Ó, você que está acompanhando o BH para Todos, agora ao vivo. Os 20 primeiros que chegar amanhã, de manhã, até meio-dia, tá? Não faz os caras trabalhar até 4 horas da tarde, não, que o pessoal da oficina quer ir embora cedo. Os 20 primeiros que chegar, tem a troca de óleo garantida pelo Jader Monteiro. Tá bom? Amanhã, dia 5 de março de 2025, 5 de abril de 2025, ao Braulio aqui, 5 de abril de 2025, os 20 primeiros que chegar até meio-dia tem a troca de óleo garantida pelo Jader Monteiro, tá? Só chegar lá e falar assim, eu vi o programa, o Jader falou que eu tenho que trocar o óleo, os 20 primeiros. Braulio, o Júnior Motoboy manda um abraço pra você. Ele está aqui no chat nos acompanhando ao vivo, é um cara sensacional e ele manda um forte abraço pra você, viu, Braulio? Júnior é um cara gente finíssima que também está lutando aí para as melhorias para os motociclistas. E o assunto que nos conectou foi a motofaixa. E nós vamos conseguir botar essa motofaixa para rodar esse ano. Então, um abração aí para o Júnior. E sabendo aí que estamos realmente firmes nessa bandeira. Aí eu faço essa pergunta para você. A motofaixa saiu em Betim. Vai sair em Belo Horizonte? Tem que sair. Mas Mas tudo tem uma história, né? Quando... Deve ter uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu estive em São Paulo num evento do Partido Novo. E aí, no que eu estava indo para o aeroporto, de repente, eu falei, cara, é isso que a gente precisa, né? Eles já tinham acabado de fazer a demarcação da motofaixa, né? Que é conhecida como faixa azul de motos. Na época eu fiz um vídeo, bati fotos e tal, e vim todo feliz para Belo Horizonte, que essa ideia que há muitos anos os motoqueiros já falavam sobre o corredor e tal, estava acontecendo. Né, para variar, São Paulo sempre na vanguarda de tentar implementar novidades e tentar realmente fazer a diferença. Então, eu vim com essa visão, fizemos audiências públicas, chamamos a própria Companhia de Trânsito de São Paulo, foi muito bacana, né? Só que eles de fato estavam ali no início da implementação, era ainda uma implementação experimental, mas nesses 2 anos de motofaixa em São Paulo, os números de acidente reduziram significativamente. Onde a motofaixa foi instalada,
os acidentes, em alguns casos, praticamente pararam de existir. E o que a gente quer é Belo Horizonte também não ficando atrasada, porque a gente já percebeu algumas cidades, capitais, colocando, como o próprio Rio de Janeiro, e agora Betim também colocou. Mas o nosso trabalho na Câmara não começou agora. No ano passado, né, 2024, eu já fiz o encaminhamento de verba, que é o chamado emenda impositiva, que é aquela que o Poder Executivo tem obrigação de fazer, de executar, e eu destinei R$500 mil para a motofaixa ser implantada em Belo Horizonte. Em qual local? Não sei. Isso cabe à Prefeitura avaliar e decidir em qual avenida implantar primeiro. Porque a gente sabe que tem algumas avenidas que vão ter larguras muito reduzidas e que não cabe, outras que podem ter pontos específicos que não se aplica porque existe estrangulamento, mas a gente enxerga, por exemplo, que foi até uma sugestão muito bacana que quem me deu foi o Júnior, né? Agradeço demais o Júnior, que eu encampei na hora, que ele falou, Braulio, sabe um lugar bacana que a gente pode pautar a motofaixa? Eu falei, qual? Na hora que passar o viaduto Itamar Franco ali na Tereza Cristina, aquela região até em direção à PUC, em direção ao Arena MRV, ali tem largura e ali tem muito congestionamento, ali seria ideal. Eu falei, Júnior, fechou. Vou começar a falar então desse ponto como sendo um ponto prioritário, sugestão. Porque querendo ou não, se os técnicos da prefeitura entenderem que outros lugares podem ser implementados primeiro, está tudo sendo de grande valia e aguardamos ansiosamente para que esse movimento comece. Nós temos então uma arrancada desse equipamento em Belo Horizonte. Não só a emenda que eu coloquei, mas teve uma emenda também de comissão, ou seja, a gente tem quase R$1 milhão no orçamento de 2025 alocado para que se implemente a motofaixa. E hoje, particularmente, eu fiquei muito satisfeito. Ouvi uma entrevista do nosso prefeito Álvaro Damião para a TV e ele fala que vamos implantar a motofaixa sim, onde de fato tiver viabilidade, e a prefeitura já está em contato com os entes federais para obter essa autorização. Então, eu acho que a gente está muito perto realmente de ver a motofaixa funcionando em Belo Horizonte. Vou falar um pouquinho sobre a motofaixa. Eu faço parte, atualmente não está tendo essa reunião mais, mas dentro da Câmara Setorial Duas Rodas da CDL, ministrada ali pelo presidente Milton Furtado. Já aproveita e manda um abraço pro Milton Furtado. Milton, gente boa demais. Nós tínhamos reuniões, né, tanto com o sindicato, representantes, pessoal da BH Trans, e isso é uma coisa que nós viemos trabalhando há muitos anos atrás, né, sob a direção do Milton, e coordenação, e etc. Inclusive no motobox, né, que é aquela faixa de espera, e a gente ficava falando. Na verdade, Belo Horizonte era para ter sido a pioneira, ter sido a primeira, porque quando o São Paulo começou a estudar aquela parte de fazer, de implantar, nós também estávamos engajados nisso, não sabíamos como é que seria, mas a gente já tinha noção que era necessário, não sabíamos nome nem nada. Só que sempre ficamos muito, como você diz, né? Muito atrás, esperando todo mundo. Aí Bahia, São Paulo começou, Rio, Bahia, e aí vergonhosamente, não que seja demérito de Betim tomou a frente e fez. Eu até teve essa coragem. Registro aqui, né? Tive a oportunidade de encontrar o prefeito Heron de Betim na posse do prefeito Álvaro Damião, e eu o parabenizei. Falei, Heron, parabéns, porque já rompeu, já está lá, já está funcionando e vai ser top, todo mundo vai começar a fazer. Só quem anda de moto que tem de fato essa percepção da importância e relevância que a motofaixa vai gerar na vida do cidadão. Para o motociclista é uma segurança direta, mas para o motorista também porque a pessoa consegue se posicionar melhor dentro do trânsito. Então eu vejo que é uma coisa ganha-ganha, todo mundo vai sair ganhando com isso. É um projeto exitoso que começou em São Paulo e que tem que ir para os 4 cantos do país. Nós estamos falando de Belo Horizonte, a gente quer, de fato, Belo Horizonte também dentro dessa vanguarda. Vão ser quantos quilômetros para começar? Não sei, 3, 4, 5, não interessa, mas tem que começar. E à medida que isso vai ganhando corpo, você pega e vai levando esse padrão para
todas as vias. E o que a gente espera é que cada vez mais o trânsito fique seguro. É um assunto que ficou muito polêmico em edições anteriores aqui no BH para Todos. Nós trouxemos o Júnior, o Carlos Calazans iria vir também, e através das manifestações, os motoboys também no centro, sobre o aplicativo. Era um assunto polêmico e gerou o assunto da faixa azul para Belo Horizonte. Tem que acontecer, tem que evoluir. É muito polêmico, porque tem muito motorista que não aceita, né, Carlos? Mas sabe o que eu vejo? É que, às vezes, é a falta de informação, realmente. O motorista que acha que, mas vai diminuir o meu espaço, vai reduzir faixas. Eu te diria o seguinte, não vai reduzir faixa nenhuma, porque o corredor de motos, ele já acontece. Mas ele acontece principalmente quando a gente tem o trânsito pesado, o trânsito engarrafado, e que não faz o menor sentido um motociclista ficar lá esperando na fila, sendo que ele pode entrar no corredor e se deslocar até o próximo semáforo, né, onde no motobox ele se posiciona ali para fazer uma arrancada que sempre é mais rápido do que a arrancada dos carros. É uma configuração ganha-ganha. A cidade vai ganhar muito com isso. E nós precisamos de sempre reconhecer e lembrar que esse micro transporte, né, que acontece pelos aplicativos, aplicativo de comida, aplicativo de passageiros, tudo isso faz com que a micromobilidade da cidade funcione. Então, hoje não tem como uma pessoa falar, mas não precisam dos motociclistas. Precisam sim, os motociclistas precisam de ser respeitados e a gente precisa de ter um trânsito seguro para todos. Então, essa ação eu acho que todos vão gostar. Então, quem aí tem alguma aversão ou alguma objeção, espere ver os resultados. A gente não precisa de ficar aqui sofrendo por uma implementação que inicialmente vai ser a primeira experiência de Belo Horizonte. Inclusive, algumas pessoas eles não gostam, né, do motociclista, do motoboy, enfim, e precisamos lembrar que na pandemia essa equipe trabalhou em prol da sociedade, né? Ô, Gessimar, posso aqui, já, não só na pandemia, quem não quer uma pizza rápida na casa dele, um hambúrguer, ou um remédio, Araújo, um remédio? Uma ração pro seu cachorro, uma ração pro seu cachorro, qualquer coisa. Hoje o motoboy, o motociclista em Belo Horizonte é prática, uma praticidade. A pessoa que não gosta, cara, eu acho que não compra uma alimentação no final de semana para chegar rápido na sua casa. Porque vai chegar de motoboy. Mas aí que tá, vai chegar de motoboy, né? O que é importante, né? É chegar com segurança. Porque muitas vezes também, aí vou fazer até um contraponto aqui, né, Gismar? Você trabalha com isso e participa da Câmara das Duas Rodas, é um empresário que está nesse segmento. Infelizmente, existem aqueles que queimam o filme da galera. Sim. Né? O cara que acha que está sendo o bambambam porque ele pula o canteiro, atravessa onde não pode, fura o sinal. Isso daí são más práticas e precisam ser coibidas com fiscalização. Esse cara não tem que aliviar para ele, não. Né? O cara está pegando e infringindo leis de trânsito e colocando as pessoas, às vezes, em risco. Vou nem falar do grau do BIM lá, não, para não polemizar, porque aí complica mais a situação. Mas eu acho o seguinte, a gente está falando aqui de gente séria que trabalha diariamente em cima das duas rodas, que é pai de família, que leva o sustento para casa, que tem responsabilidade. Essas pessoas têm que ter, de fato, o respeito, né? Porque elas querem sim um trânsito seguro, trabalham com isso, precisam de ser respeitados. Então a gente não pode pegar um ou outro que desrespeita, que faz errado e generalizar para todo mundo. E fazer um apelo, logicamente, que a gente tenha consciência de quem trabalha com isso, a gente tem que ter atitudes de profissionais que trabalham com isso, e não de molecagem, igual de vez em quando a gente vê no trânsito. A gente vê. Não, é a grande realidade que ele trouxe aqui, porque tem muita gente séria que depende desse trabalho. Conheço vários. O Júnior, por exemplo. Claro, o Júnior é um exemplo, é uma liderança, né? A Jéssica. A Jéssica. Jéssica também, Meu uma Deus. pessoa que está sempre ali liderando e falando. Conheci vários. Quando eu tirei carteira de moto, né? Que, aliás, esse negócio é até engraçado, porque tirar carteira de moto naquela pistinha e fazer o cara entrar na Cristiano Machado, na Amazonas, logo depois sem experiência, eu acho um absurdo. Porque às vezes a pessoa não tem nem consciência, às vezes, infelizmente, a gente vai ver jovens que se acidentam porque não tem
de fato prática no trânsito e são jogados ali com uma carteira A na mão. Mas nós temos que entender que a moto, ela é uma realidade na periferia, ela é uma realidade na velocidade da entrega de pequenos volumes. Uma realidade, cara. Não existe a cidade mais sem moto, né? Ah, mas é porque as pessoas tinham que optar pelo transporte público. Eu falei, meu amigo, transporte público, que é essa celeuma também, que a gente está lá brigando na Câmara, não consegue resolver todos os casos. Agora, quando eu tirei a carteira, a primeira moto que eu dirigi, né, tipo assim, acabei de tirar a carteira, né? A empresa que meu pai tinha, que era ali no Mercado Novo, no centro, e eu nessa época morava no bairro Prado, né? Então era uma moto com baú da empresa. Eu falei, ô pai, posso ir em casa almoçar? Ele falou, vai na moto para você aprender. Eu tinha tirado a carteira e eu fui na Titanzinha lá e tal. Então assim, a coisa mais normal que tem é uma pessoa de fato estar fazendo um deslocamento, indo para a faculdade, indo para o trabalho. Na construção civil mesmo, quantos trabalhadores vão para as obras de moto? Né? Não é um ou outro, não, é um monte de gente. Por quê? É mais rápido que o transporte público, ele consegue chegar em horários, às vezes, que o transporte público não está ainda disponível. Então tem de tudo e a gente precisa de ter uma cidade cada vez mais segura. A motofaixa, ela equilibrou e harmonizou essa perspectiva entre motociclistas e motoristas. Então, por isso que eu sou entusiasta, acho que a gente tem que realmente colocar isso como prioridade e ir avançando. Não vai ser tudo de uma vez, mas eu acredito que um passo cada vez nos leva a grandes caminhadas. Boa, Belo Horizonte vai evoluir cada vez mais e tem que evoluir, tem que crescer. Tem que ter pessoas como você, Braulio, à frente sempre de uma Belo Horizonte melhor. Parabéns mesmo pela iniciativa, pela vontade. É isso que o Belo Horizontino quer. Hoje ver pessoas como você na Câmara Municipal com projetos, com a luta que você faz, com toda essa participação ativa para a evolução de Belo Horizonte. É uma pergunta que eu tenho até que fazer para você também, que é uma lei sua, é um projeto seu, a respeito da transparência de obras públicas, que ao meu ponto de vista também é sensacional, porque deixa claro o que a prefeitura está fazendo ou não, né? Vamos ajustar isso aí, hein, Álvaro? Aí eu quero que você traz essa visão desse projeto. Esse projeto, eu até tinha mencionado, né, foi um dos que eu apresentei, os primeiros do meu mandato em 2021, e realmente, porque todo mundo quer ter acesso à informação clara, transparente, objetiva. Por exemplo, tem uma obra na sua rua, na porta da sua casa. Você vai lá e não tem informação de nada. Você não sabe que horas que ela começa, que horas que ela termina, quanto que vai custar, quanto que custou. Essa é a questão. A gente falou da obra da Praça do Papa. Se você entrar hoje no portal de transparência, você consegue enxergar esses dados? Você consegue saber realmente o que está acontecendo? Você sabe quanto que foi gasto? Quanto vai se gastar? Então, esse é o objetivo. É fundamental no mundo público que haja transparência. E muita coisa é muito escondida. Só pessoas que são muito capacitadas tecnicamente, de já saber o caminho das pedras, às vezes, que vão enxergar. E o nosso propósito é que a coisa tem que ficar o máximo na cara do gol para o cidadão chegar lá e ter essa informação. Sim. Parabéns. Principalmente para obras que nunca tem fim. Praça do Papa, Vilarinho, 356, BH Shopping. BH Shopping, vamos outras também. A ciclovia obra da ciclovia. A ciclovia da Afonso Pena virou uma novela eterna. Você vai lá pedalar? Eu nunca vejo ninguém andando ali. Mas só que essa daí eu pedalo, eu vou defender a turma da bicicleta. Dá você pedala lá? Eu não pedalo lá, Gessimar, porque hoje eu moro na região da Pampulha, Venda Nova. Então eu tenho uma Pampulha ali no qual é minha praça. Mas só que, vou te dar um exemplo. Por que Belo Horizonte não pensou de uma forma tão prática para o futuro? Você tem uma Antônio Carlos, não fez uma ciclovia onde eu teria o acesso de Venda Nova para a região central. Você tem Antônio Carlos. Antônio Carlos, é claro, tem seus desníveis ali, mas não se compara, por exemplo, a Contorno. Querer construir uma ciclovia na Contorno, coitado do ciclista. Eu pedalo, mas tem regiões que não caberia uma ciclovia. Já a ciclovia da Afonso Pena, eu vejo que
a prefeitura, na gestão FUAD, ele queria fazer obra. Ele queria Mas acho que implementar até a antes, né? obra. Ô, Jader, mas esse assunto é bom. Inclusive, assim, eu fui muito, não vou falar atacado não, mas muito questionado por diversos ciclistas, como se eu fosse o cara contra o ciclismo, né? Não é isso. Eu acho que a gente tem que entender realmente como que Belo Horizonte funciona. Belo Horizonte, só para vocês terem uma ideia, e eu tô falando, mas todo mundo vai confirmar aqui. Se o cara não parar o carro na porta do lugar que ele quer ir, ele tiver que parar um quarteirão depois para ele vir a pé, ele acha que já está longe. Essa é a cultura do mineiro. Tô falando bobagem? Não. Não tô. Eu conheço gente que se não tiver um estacionamento na porta, ele não vai. Não vai. Então, isso que eu estou dizendo é cultural. Principalmente num lugar que é morro. Então vamos lá, meu bairro. Meu bairro é Pirambeira, para lá para cá. Tá certo? A pessoa está disposta a andar a pé no morro até chegar na avenida para pegar um ônibus? Eu te falo que é 99% que não. O cara vai sair de carro, vai ficar no engarrafamento, mas ele não sai a pé. Ok? Isso é uma coisa normal. Não é problema do mineiro, não. O mineiro sempre foi assim. Eu nunca vi Belo Horizonte funcionar de uma forma diferente. Então agora, vamos pegar uma cultura de saúde, de perspectiva, de todo mundo se deslocar com bicicleta, porque realmente é uma questão que traria uma qualidade de vida melhor para as pessoas e diminuiria o trânsito. Isso é válido para regiões praianas, que é tudo plano. Isso é válido para lugares onde que, de fato, essa cultura da bicicleta vai ter, mas eu vejo mais na praia, né? A gente vai na praia só uma vez por ano e a gente vê isso. Em tudo quanto é praia é assim. O Rio de Janeiro é assim, mas se você for em Guarapari, olha só, bacana demais você andar em Guarapari, ali no calçadão ali de bicicleta, é uma beleza, né? Mas na montanha não funciona assim. Quem gosta de pedalar mesmo, para valer, como esportista e que gosta de mountain bike, esse cara vai para Nova Lima. Aí é para entrar na encrenca. É você falar assim, entrei na Perdidas e pedalei, fui lá não sei onde das contas. Isso é muito diferente de mobilidade urbana de ciclismo, que é o cara da ciclovia. Eu acho, por exemplo, que Belo Horizonte, se a gente quer criar um conceito desse, então vamos começar a criar conceito para as crianças. Me fala uma escola municipal que serve a uma população de um raio aí de, sei lá, no máximo 2 quilômetros e que as crianças são incentivadas para ir para aula de bicicleta porque tem uma ciclovia que liga a casa dele até a escola. Me fala uma se tem. Eu já sonhei, quando mais novo, de bicicleta para aula. Aí um dia que eu resolvi ir, tá certo? Não tinha lugar para botar nem a corrente da bicicleta, não tinha lugar para parar a bicicleta e muito menos caminho para chegar lá, tá certo? E era tão complicado realmente e o morro que eu tinha que subir me deixava lá suando, cheguei com a roupa toda encharcada de suor lá, já desisti. Eu desisti, então eu não consegui criar isso com um atributo de cultura minha enquanto adolescente, por exemplo, virar um adulto e passar a usar bicicleta. Então, em massa, Belo Horizonte não consegue produzir isso. Lugares planos, como por exemplo a Avenida Teresa Cristina, tem uma ciclovia lá, vai lá e fica observando para você ver quem que passa lá, quantos passam. Uma vez que eu fiz uma crítica dessa, o pessoal mandou um videozinho com o contador de quantos ciclistas, não sei o quê, mas não é proporcional. Não é proporcional. Não é proporcional para você pegar e inativar uma parte do Afonso Pena para fazer a ciclovia numa rampa, que você sai lá da praça da estação e sobe não sei quantos metros de desnível ali, mas é um desnível absurdamente grande. Então, assim, eu sou uma pessoa que pratica esporte e tal, eu dou conta. Se você me desafiar e falar, sobe essa rampa aqui, eu chego lá na Praça do Papo. Mas não é todo mundo. Então, assim, essa que é a discussão, eu acredito, de ciclovia. Mas ir, por exemplo, pedalar na Lagoa da Pampulha é muito legal, mas eu vou pegar meu carro, vou parar lá na lagoa e vou dar uma volta de 18 quilômetros, show de bola. Isso eu defendo demais. Agora, você ter ciclovia para tudo quanto é canto em Belo Horizonte, Pirambeira, para lá e para cá, quem que vai usar? Então, pouca gente vai usar, e aí justifica de fato. Então, a turma que defende muito a bandeira, não, que tinha que ter, porque eu quero andar para todos os cantos da cidade de bicicleta. Falei, amigo, eu sei, legal demais, mas vai ser um em quantos mil? Ou um em quantos milhões?
A discussão para mim é essa. A discussão, na verdade, é que Belo Horizonte ela não Montanha. tem vamos lá, a capacidade de ter ciclovias, várias ciclovias. As ciclovias de Belo Horizonte eu utilizo muito ali da Pampulha, eu utilizo da Otacílio, ali na região do Castelo eu utilizo demais. Que gera uma malha ali, mas né? só que ela não vai, as ciclovias ali, elas só ligam ali. Eu, por exemplo, eu saio dali do Piratininga e vou para casa da minha mãe, na Pedreira Padre Lopes, de bicicleta. Ok. Consigo ir tranquilo. Mas ciclovias deveriam ser pensadas. As ciclovias de Belo Horizonte não foi pensada. Eu que pedalo enxergo isso, as pessoas elas só querem que constrói, Braulio. Mas eu discordo dessa visão de que tem que construir. Eu quero que constrói porque eu quero andar, eu quero... Não, eu sou contra. Igual, por exemplo, eu não sou a favor de uma ciclovia na Afonso Pena. Não cabe. Então, mas olha só que legal. O seu exemplo. Saindo de Venda Nova, tá ok? Aí você entra ali na parte da Pampulha ali, super show. Mas se você pegar e inventar, de descer ali a baixada ali do Mineirão, né? E começar a subir a rampa até chegar no viaduto São Francisco, a rampa é desafiadora. Ali é desafiador. Eu vou pela pista do MOV. Calma, okay. Gente. O pessoal vai me xingar. Eu vou pela pista do MOV, que é mais tranquilo. Mas é desafiador. É desafiador. Muito. Então, assim, aí você já tirou, sei lá, quantos por cento de pessoas. Né? Porque, por exemplo, se você levar uma pessoa que não é um atleta, mas assim, vão lá passear na Lagoa da Pampulha, tranquilo. É plano. É plano. Consegue. Os meus meninos mesmo são pequenos. Todas as vezes que eu fui lá, eu fiz eles dando da área de 18 km. E o primeiro lugar que eu deixava beber água era só lá, depois da enseada da gás. Mas eles têm que ter resistência para chegar até aqui. Então, assim, com meus filhos pequenos, eu tô falando de bicicletinha, de aro 16. Eu não tô falando de uma mountain bike de 21 marchas, que o cara pega e dá uma pedalada e anda não sei quantos metros. Tô falando, assim, na raça. Raça! Isso é legal, porque a Lagoa te permite fazer isso. Mas você encarar uma ciclovia, vamos supor que Antônio Carlos tivesse uma ciclovia reta, né? Direto, saindo lá da barragem até chegar na região do centro. Quantas pessoas iriam de fato usar? Entende? Essa é a discussão. Aí, a turma que fala assim, não, mas tinha que ter que se tivesse ia ter mais gente usando. Eu particularmente acho que a gente está intervindo nos lugares que são mais conturbados, que já existe uma disputa por espaço muito grande, mas você não faz uma ciclovia na periferia para o cara pegar e ir para a escola, para ele ir para a estação de ônibus, que é a discussão, por exemplo, da mobilidade do primeiro quilômetro. Então, como que eu saio da minha casa e chego no principal ponto de articulação modal? Eu acho que essa que era a sacada. Então, por exemplo, na Vilarim, para todo mundo chegar no shopping estação, deixar a bicicleta lá e de lá arrancar para entrar num transporte de massa, é top. Shopping de estação, tem lugar para chegar com bicicleta? Tem lugar para chegar com bicicleta, mas é difícil. Pronto, a resposta está dada. Aí, se a gente começa a trabalhar primeiro as pontas dessa rede, né, para que o primeiro quilômetro aconteça numa perspectiva de pedal, eu acho que faz mais sentido. Aí é a minha opinião. E como é uma opinião, é a mesma discussão. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar os pontos de vista de todo mundo. Mas eu acredito que alguns projetos realmente estão equivocados. Eu acho que entra nesse ponto de vista que você traz de uma conversa. É uma opinião que você traz uma conversa para chegar num consenso em algo comum. Mas hoje, Braulio, todo mundo está partindo para briga. Todo mundo parte para discussão. Todo mundo quer dar garrafado no outro por conta Quando eu era que não... adolescente, sabe qual... É tipo assim, a gente tinha... Eu nasci em 81, então na década de 90, e aí talvez vocês vão lembrar, foi quando começaram a chegar as bicicletas de marcha. Porque até então não tinha. As bicicletas normalmente eram de uma marcha só, as BMX Aro 20, né? Era um padrão, mas quando vieram as mountain bikes e tal, todo mundo começou a ter. E aí, poxa, ganhei a bicicleta. Minha turma, todo mundo tinha bicicleta, e no final de semana, no sábado ou no domingo, a nossa missão era dar uma volta na Contorno. Então, assim, arrancava ali da região do Prado e dava uma volta inteira para dar, inclusive, aquela descida bacana no tobogã da Contorno, para ter aquele pulinho ali e o friozinho na barriga. Ou seja, fazia parte. A gente fazia isso tentando baixar tempo e tudo, mas era um negócio de tipo lazer, fim de semana não tinham tantos carros igual hoje a gente tem, o trânsito era diferente.
a gente fazia, não era na ciclovia, era na rua mesmo, é andar de bicicleta na rua. Beleza. Mas isso não tem como comparar a pessoa que usa bicicleta todo dia, por exemplo, para se deslocar para o trabalho. Não é diferente. Por isso que eu falo, o cara que gosta de bicicleta, que faz trilha, cara, eu acho muito melhor. Você pegou a bicicleta, pôs no carro normalmente e foi lá para a entrada da confusão lá, e de lá você foi se matar na trilha e voltou feliz e satisfeito para casa, todo sujo de terra, que isso é que é vida. A Graziele que gosta, a minha esposa que adora quando a gente coloca a bicicleta e vai lá para Nova Lima, na região demais, ali. Aí ela ali adora. Ali Bicalho e tal. Isso. Eu ando de moto, eu faço enduro de moto. Aí o pessoal, por que você não pega uma bicicleta? Eu falei, cara, a bicicleta cansa demais você subir esses morros, é melhor ir de mesmo. E muito. Eu prefiro ir de moto, mas aí cada um com seus problemas. Você que acompanha o BH para Todos, estamos aqui hoje com o vereador Braulio Lara, trocando uma ideia, conversando, um bate-papo muito gostoso. Curta, compartilha, eu quero que você siga o vereador nas redes sociais, porque tem muita ideia bacana, tem muito projeto bom. Tem algo assim sendo construído por ele que é para uma Belo Horizonte para o futuro, uma Belo Horizonte melhor. E nada melhor que o diálogo, viu, gente? Diálogo é fundamental, principalmente nesse mundo maluco e conturbado que nós estamos vivendo. Ideias têm que ser discutidas. Igual, por exemplo, eu ando de bicicleta, o Braulio falou aqui das ciclovias em Belo Horizonte, que eu discordo em alguns lugares e outros lugares poderiam ter de melhor qualidade. E é um ponto de vista que eu trago para você, viu, Álvaro? Quero você aqui. Você anda de bicicleta e anda de carro. Você anda de ônibus? Quando precisa eu ando. Tem gostado do transporte público? O que você tem achado? Olha só, eu na verdade, como vereador, e o pessoal às vezes não percebe, mas eu sempre dou umas incertas. O carro deu um problema, foi pro mecânico, eu vou de ônibus para a Câmara. Zero problema, eu faço isso até para você sentir e nunca perder esses parâmetros. Agora, você fala, você prefere ir de ônibus? Não, prefiro no meu carro. Mas como vereador, como cidadão, você acha que o transporte público de Belo Horizonte está adequado para o cidadão Belo Horizontino? Não está. A resposta objetiva é não está. Só que eu sou daqueles assim, não está, mas qual que é a solução? Ou qual que é o encaminhamento, né? A gente tem um problema aqui em Belo Horizonte que é a falta de integração, às vezes. No básico, ninguém quer andar num ônibus lotado, o ônibus tem que passar no horário previsto e você precisa de ter previsibilidade. Então, tipo assim, a expectativa que o cidadão tem é ter uma viagem com conforto que seja previsível, ou seja, ele pegou o ônibus no horário que o ônibus ia passar e ele não vai lá esmagado igual uma lata de sardinha. Se esses parâmetros estão resolvidos, em tese, muita gente já vai estar no sistema porque às vezes não tem nenhuma alternativa de usar outra coisa. O cara vai usar um ônibus. Mas a discussão que se fala é o seguinte, como que uma pessoa de classe média ou acima vai optar por ir de ônibus ao invés de ir de carro? Tem gente que quer forçar a barra. E eu sou da linha o seguinte, no dia que for confortável, seguro e previsível, eu vou passar aí naturalmente. Mas não queiram me entuchar uma coisa que não é boa, porque eu vou preferir comprar minha moto. Eu vou preferir ter meu carro. E ponto final, eu estou pagando e estou buscando aquele conforto porque eu tive experiências ruins. E essas experiências ruins, infelizmente, elas estão aí para todo mundo. Né? Começa a chover, pinga dentro do ônibus, o cara entra no ônibus. Teve um dia que eu entrei no ônibus, nesse sistema aí de dar uma incerta. Foi muito engraçado. Eu tinha que ir para a Câmara, não estava com o carro, mas eu tinha várias opções na hora. Eu podia pegar um táxi, eu podia esperar uma carona, eu podia entrar no primeiro ônibus que passou. E passou um ônibus na linha 9250. E aí, na hora que eu entrei no ônibus, o motorista já estava com a camisa aqui assim, tava um calorão lá dentro. Aí, eu peguei, né? Poxa, eu ia de terno e gravata, eu estava exatamente vestido dessa forma. Eu perguntei pro rapaz, né? Falei, vem cá, tá meio quente. Esse ar-condicionado desse carro aqui tá bichado, mas eles me fizeram andar nesse carro assim mesmo. Falei, como é que é? Não, tal. Aí eu olhei pro lado, aquele tanto de passageiro, todo mundo assim, incomodado, né? Com a situação, porque o ônibus, quando é de ar-condicionado, não abre a janela. É verdade. Né? Então era confusão. Eu comecei a pingar na hora, né? E bate aquela história do tipo assim, nossa, vou ter que gravar um vídeo aqui e denunciar, né? Peguei meu telefone celular,
né? Motorista, eu posso fazer um vídeo aqui? Eu sou vereador em BH, atuo nessa pauta, você se importa? Não, mete bronca, o cara tava doido para alguém botar a boca no trombone. E aí eu comecei o vídeo e fiz o vídeo, né, denunciando, postei no Instagram e tudo. Mandei para o superintendente de mobilidade na época e tal, enfim, fiz a exposição, né, do problema. Mas só que o seguinte, não era um caso isolado. Quem mora no Barreiro ali estava assim, farado com as empresas que estavam prestando serviço lá, a outra empresa na região leste, enfim. Na hora que você solta o problema, todo mundo te fala, eu também já vivenciei isso. Eu também vi isso. Então Belo Horizonte está vindo modernizando a frota e tal, só que tudo é atrasado, é tudo depois que já explodiu a bomba, né? Tudo depois que já passou muito tempo. A percepção que as pessoas têm é que o transporte público não é de qualidade. E vai demorar muito para que o sistema tenha essa não só a melhoria, mas a percepção da melhoria. De realmente fazer com que as pessoas se sintam seguras de quando elas forem, tipo assim, eu comprei minha moto, mas aí a moto também, sei lá, eu resolvi de ônibus. E eu voltei a ter uma experiência boa. É difícil. Eu imagino que a gente precisa realmente de melhorar, porque todo mundo sabe que na teoria o que manda é o transporte público. Metrô em Belo Horizonte seria sensacional, mas eu vejo com muito ceticismo, de não acho que a gente vai conseguir ter tantas linhas como deveria. Mas o que nós temos hoje, que inclusive está sendo reformado, o governo do estado com o governo federal, viabilizaram de fato a construção da linha 2 que vai chegar ao Barreiro, nós não podemos errar de novo. Na minha visão, quem está lá em Venda Nova, está vindo para o centro de Belo Horizonte, não pode descer via MOV, tem que descer por metrô. Quem está saindo do Barreiro, né, Estação Diamante, a estação do Via Shopping ali, tinha que ser todo mundo via metrô. E o lobby das empresas de ônibus no passado fez com que tudo fosse paralelizado em Belo Horizonte. Então, onde passa o metrô, tem uma linha de ônibus passando na paralela. Isso é um erro. Então, um dos desafios para esse novo contrato de ônibus que tem que ser ajustado agora, que ele se encerra em 2028 e começa um novo ciclo, é da gente não permitir que esses lobbies façam com que a cidade remonte tudo em dobro. Por exemplo, Corredor Amazonas. É muito mais eficiente você pegar os ônibus que estão vindo de Contagem e de Betim e integrar na estação do Eldorado. E a pessoa acaba de chegar em Belo Horizonte por meio do metrô. Mas tem que ter integração de tarifas, tem que ter as compensações, mas tem que ser viável. As estações de metrô, a estação de integração, ela tinha que ter um espaço gigantesco para todo mundo chegar lá e conseguir estacionar sua moto, o seu carro, sua bicicleta. Hoje, vai na estação Pampulha lá e tenta parar lá perto para você pegar o MOV. Cara, é um inferno. Essas são as falhas. A gente precisava de não só falar do ônibus ser melhor, mas na hora que a pessoa chega nas estações de integração, tinha que ser fácil para ela chegar. No próprio Eixo Sul, no Eixo Centro-Sul, falando do meu bairro, Buritis, né? Se tivesse um ônibus, né, que coletasse todo mundo na Mário Werneck, né? Se tivesse um ônibus um ônibus até menor, que irrigasse para as pessoas conseguirem chegar nos trabalhos, mesmo nas partes mais altas, com um ônibus menor, se tivesse um lugar para eu fazer o deslocamento da minha casa até chegar na Raja ou na 356, e eu pudesse parar meu carro tranquilamente no estacionamento e acabar de chegar ao centro da cidade por meio de um transporte de massa. Por que não? Mas a gente não tem, né? Inclusive, até aqui a gente está jogando conversa fora e eu estou amarrando alguns assuntos, até a solução de teleféricos, né? Eu trouxe essa discussão para Belo Horizonte. Eu vejo que é um modal que tem muita chance por causa da nossa topografia. E quem foi falar lá em São Paulo na campanha sobre teleférico? O Pablo Marçal. Falaram que ele era doido, mas na hora que eu vi, eu falei, esse cara tá certo. E eles estão vendo, porque é uma alternativa. Tem lugar que não dá para passar trilho. Passa cabo, puxa o teleférico. Vamos colocar a malha viária de integração modal com a malha viária aérea também. Vamos trabalhar as soluções que existem tecnológicas. 1 quilômetro de teleférico é 1/5 do valor de 1 quilômetro de metrô. Então, a cada 1 quilômetro de metrô que dá para fazer, você produz 5 de teleférico. Quais lugares que a gente poderia colocar na cidade?
Será que no eixo leste, por exemplo, onde a gente tem ali o Alto Veracruz, Taquaril, imagina esses bairros tendo teleféricos que levem as pessoas para as estações do metrô mais próximas ali, que no caso é a do Horto e a do Santa Efigênia, Santa Teresa. Enfim, você tem como vir conectando a cidade num sistema de linhas que alimentam os troncos principais. E os troncos principais, o ideal é ser por metrô. Excelente ideia. E pediram até, falando em telefé, o pessoal teve recentemente aquela questão dos trens, né? Para Santa Luzia, o povo pediu e juntou o pessoal da Prefeitura de Contagem. Então, acho que a volta do trem para Santa Luzia. É o que o Braulio traz aqui, é a mobilidade do povo. O povo está cansado de ficar dentro do ônibus, né, Gessimar? Você pega esses ônibus metropolitanos de Belo Horizonte, precários. E o Braulio, uma pergunta que eu tenho para fazer aqui. Já mudando de assuntos, estou vendo sua visão política, estou vendo essas ideias. Próximo passo político, qual seria? Olha, é engraçado porque você acaba de sair de uma eleição. Pera aí, eu acabei agora. E aí, o partido já me solicitou candidatar a deputado no ano que vem, né? Eu falo o seguinte, é igual Copa do Mundo, né? Quem que vai lá ser escalado para jogar na seleção é quem está jogando, né? O cara tem que estar jogando futebol, jogando bem, ele é escalado e ele vai para a maior competição do planeta. Na política, salvo as proporções, é mais ou menos igual. Quem que está jogando? Quais são os jogadores que estão na ativa? Então, é quase que um caminho natural. O partido, né, que seria o time, te chamar para a escalação para participar das eleições de 2026. Então, já estou aí à disposição e estou trabalhando realmente porque, ao mesmo tempo que quando esses convites chegam, significa um reconhecimento, é o nosso compromisso também de avançar dentro dessa transformação política que está havendo para a gente melhorar o nosso país. Federal ou estadual? Deve ser federal. A missão é que Brasília precisa de bastante trabalho também. Brasília precisa de muito mineiro, precisa de muito Belo Horizontino. Mas nunca esquecendo da nossa cidade. Eu sonho em ver Belo Horizonte uma cidade impecável. Uma das pautas difíceis, por exemplo, que eu entrei e avancei muito também, é na questão dos moradores de rua. E é um assunto extremamente espinhoso, polêmico, né? Muita gente tentou me jogar pedra falando que eu era higienista, que eu queria limpar, fazer limpeza, não sei o quê, uma conversa fiada danada, mas enquanto isso tem 10 mil pessoas lá fora, nas ruas, abandonadas, sem nenhum tipo de assistência pública, vivendo a vida mais indigna possível. E o que a gente quer é resgatar a dignidade dessas pessoas organizando a cidade. Porque ninguém me fala... você falou que você estava... Acho que seus pais moram ali na região de Santo André. Ali na região da Pedreira, Itapecerica. Pois é, Rua Itapecerica. Ali embaixo, chegando no complexo dos viadutos na Lagoinha, quem que está passando ali e normalizando uma situação dessa... Meu amigo, quem é o desumano é o cara que está fingindo que aquilo ali não está ali. É um projeto polêmico seu a respeito do que eles querem. Ele foi polêmico porque tem gente que não tolera também perceber que tem que ter um encaminhamento. Eu, particularmente, acho o seguinte, que é um absurdo uma cidade que tem estrutura de abrigos, albergues, casas de passagem, etc, 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 dinheiro que sai dos nossos impostos e sobrar a vaga lá e o cara tá lá na rua porque ele quer ficar na rua. Que ele quer ficar perambulando lá, ele quer, na verdade, montar uma barraca na frente da loja de uma pessoa que está pagando o seu IPTU, que está vendo o seu comércio se definhar porque o cliente some, a região do centro está acabando. Barro Preto, Lagoinha, a Lagoinha, gente, pede socorro. E aí, um monte de gente, não, mas é isso aí, você está sendo higienista, porque você tem que respeitar as pessoas. Eu acho que quem está desrespeitando as pessoas são vocês que preservam as pessoas nas ruas. Porque tem muita gente que faz sobre isso um pano de fundo para manter a miséria. Eu falo que Belo Horizonte tem a indústria da miséria. Tem muita gente que se beneficia pelo estado degradante dessas pessoas que hoje, infelizmente, vivem nas ruas de Belo Horizonte. Bom, é um assunto que eu trabalhei numa casa de recuperação durante muito tempo, na Igreja Batista da Lagoinha, e é difícil, viu, Braulio? Esse pessoal é difícil. Eu vejo que é um projeto bom para Belo Horizonte, principalmente
para o ser humano, para a mente humana, para a dignidade humana, é um excelente projeto, porque muitos ali já não têm mais a capacidade de saber o que está acontecendo com ele, entendeu? Falando de ideias, tá? Hoje eu sei das complexidades, mas eu vou te dar uma ideia que conecta com tudo isso que a gente falou até agora. Lá no início da nossa conversa a gente estava falando da poda, que a varrição não funciona. Por que você não abre vagas na prefeitura de serviços básicos? Porque, por exemplo, é muito fácil você pegar e readmitir uma pessoa ao mercado de trabalho em tarefas que são mais simples, em termos operacionais. Por que um morador de rua não pode ser readmitido com a obrigação de cuidar de um jardim, de cuidar de uma varrição? Eu não estou falando para ele chegar no nível de performance dos garis que estão lá na SLU, que os caras, tipo assim, não sei quantos quilômetros conseguem. Tipo assim, tem um amigo da pelada lá que a gente até chama ele de gari, mas ele já trabalhou inclusive no caminhão de lixo. Cara, a disposição física do cara é um negócio absurdo. Ele corre mais que todo mundo lá. Entendeu? Então, assim, o cara esbanja a vitalidade. Eu sei que se você pega uma pessoa que está debilitada, que está recuperando, ela não vai chegar lá e performar. E a prefeitura não consegue abrir essas linhas de frente, por quê? Porque o próprio contrato de limpeza da cidade, a empresa que foi contratada por meio da licitação, ela tem índices a cumprir. Ela tem métricas a entregar, para ela não é interessante. Então, abrir ela não consegue abrir espaço na folha de pagamento dela para trazer pessoas que não vão entregar o resultado. Então a gente precisa de ter espaço para essas pessoas que não vão entregar o resultado diretamente, mas que na verdade a gente vai fazer com que elas se reintegrem à sociedade, ao mercado de trabalho, com uma projeção que paulatinamente vai crescendo. Cara, não falta serviço em Belo Horizonte, não. Concordo com você. Como é que você fala que tem 10 mil pessoas que não estão trabalhando, que não estão fazendo nada, não estão produzindo? Então, criar soluções de trabalho, de reinserção, de curar da dependência química, tem que internar aqueles que não têm mais capacidade por causa da dependência da droga de tomar uma decisão. Só que o problema, eu sei que ele é espinhoso. Ele tem vários lados da moeda. Tem várias vertentes. Né? Por isso que você tem que trazer pessoas que são capacitadas nessa área. Pessoas que, os assistentes sociais, eu falo que o assistente social vai para o céu. A carga que essas pessoas têm que, digamos assim, elas acabam virando um para-raio de problemas de outras pessoas, mas elas têm que ter a sabedoria de ouvir, de entender e de encaminhar com toda a paciência e técnica, né, que um assistente social precisa de conduzir. Mas é pesado. São histórias pesadas, são pessoas às vezes que passaram por violência. Tem de tudo na rua. Agora, não adianta você fazer uma abordagem, entender qual que é de fato o escopo daquele cidadão e não tem encaminhamento. O cara continua na rua, ninguém não se dá um passo, isso só vai acumulando problemas na cidade. Ô Braulio, com base na contratação de um ex-presidiário, trazendo um cara para reintegrar ele ali à área de trabalho, essas pessoas em situação de ruas, elas não poderiam passar por esse processo, uma vez que ela já foi tratada e está em tratamento, ela ter, pelo histórico dela, como se fosse um encaminhamento e isso gerasse uma redução de impostos para esse empresário, não seria um atrativo? A gente sempre coloca o empresário, né? Mas, por exemplo, você é empresário, quem tem empresa é empresário. Você tem medo, às vezes, de contratar uma pessoa que está vindo do sistema prisional, se você realmente não tiver essa confiança e esse respaldo. Agora, a prefeitura vai falar para você fazer isso, sendo que ela mesma não faz. Esse é o erro, porque não adianta você ficar sugerindo os outros a fazer uma coisa se você mesmo não dá o exemplo, se você mesmo não faz. Então, assim, é um público com várias situações. Tem muita gente boa, tem gente que é qualificada, tem gente que, de fato, pode ter um surto a qualquer momento, tem de tudo. Então, eu acho que a gente precisa de fazer com que essas coisas, às vezes, que são passos mais difíceis, que o filtro seja no público. Por exemplo, vamos supor que a prefeitura conseguiu contratar para uma força de trabalho específica de limpeza da Lagoa da Pampulha, da Orla, 100 pessoas. 100 pessoas vão andar com a vassoura, com um saquinho de lixo, etc. e tal.
Aí um vai faltar num dia porque ele pegou na cachaça e ele teve uma recaída e voltou pro alcoolismo, o outro não sei o que, o outro fugiu. Vão acontecendo coisas, porque a gente está falando assim, de uma população que estava aleatoriamente ali na rua. Mas o supervisor está vendo, poxa, esse cara aqui tem grandes condições, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que tem capacidade. Esse aqui, então, eu vou indicá-lo para uma empresa. E aí ele chegou na sua empresa qualificado. Você foi lá e deu um curso para ele de manutenção de moto e, de repente, passou 1 ano, 2 anos, ele virou um excelente mecânico e ele foi resgatado a dignidade pelo trabalho, ele passou a ter autonomia, ele conseguiu, na verdade, sair daquele ponto crítico que ele estava. Isso é sensacional. Mas dá trabalho, cara. Organizar isso dá trabalho. O que, né? Vejo... tem que ir, mas é um por um. Não adianta você querer falar, vou resolver todos ao mesmo tempo. Não, mas você pega um, pega o outro, pega o outro, pega o outro e vai. Eu vejo que, tipo assim, Braulio, é começar. Começar. É fazer. É esse ponto de vista que você está trazendo aqui, de começar a fazer algo por essas pessoas que têm essa necessidade. Muitos não vão conseguir, por uma questão de droga, por uma questão de vício, por uma questão mesmo mental. Mas eu vejo que tem muitos que vão conseguir ter essa capacidade de voltar para o mercado de trabalho porque eles só querem dignidade. Eles querem voltar a ter dignidade, a ser visto como pessoas. Claro. Então é incrível esse projeto e foi algo que eu percebi andando ali na região onde eu nasci, centro de Belo Horizonte, abandonado e cheios de moradores de rua. E há uma grande diferença, sabe, Braulio? Morador de rua para o vício na droga. O morador de rua procura a dignidade dele. São, na maioria das vezes, pessoas que têm um vício no álcool. Mas só que as pessoas que têm um vício no crack, na droga, é muito difícil. Mas olha só, é um problema super complexo, tá, gente? Eu não estou aqui minimizando as coisas e tal. Eu só acho que a gente tem que segmentar ações e avançar. Mas, por exemplo, vamos supor um perfil assim, de um senhor de 60 anos de idade, que brigou com a família, entrou no alcoolismo, e aí, de repente, veio para Belo Horizonte, tá ok? E aí essa pessoa está na rua, passando dificuldade e tudo. Qual tipo de atividade que essa pessoa poderia, de fato, fazer, né? Que ele teria capacidade de fazer, que seria adequado ao caso dele? Essa identificação que eu acho que é interessante. Ele pode ser um porteiro da igreja. Verdade. Ele pode ser um jardineiro. Ele pode ser uma pessoa que de repente virou um zelador de uma escola. Tem várias situações, só que aí imagina, vamos supor, esse cara aqui ele tem capacidade para ser um zelador de escola. Prefeitura, põe ele para trabalhar numa escola. Não tem jeito. Tem que fazer concurso, tem que não sei o quê, não posso contratar, não posso... Aí vem aquele tanto de não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, burocracia. Cadê a solução? É nessas amarras que a gente tem que vir para... Peraí, tem uma burocracia aqui que vamos dar uma flexibilizada, vamos criar uma alternativa, né, para avançar. Concordo. Essa que é a grande questão. Você que está acompanhando o BH para Todos, já puxei aqui o gancho. Curta, compartilhe, siga nas redes sociais. Estamos aqui com o vereador Braulio Lara, trazendo inúmeras ideias de uma Belo Horizonte cada vez melhor. E vocês sabem muito bem, todo programa tem o início, meio e fim. Estamos chegando no final do BH para Todos. Eu não queria chegar no final, porque aqui tem história demais, aqui tem assunto demais para acontecer, mas estamos chegando nesse momento que é triste para esse apresentador e para você que nos acompanha ao vivo. Porque se deixar, eu falo de Belo Horizonte aqui a noite inteira. E eu quero primeiro trazer você, Gessimar, eu quero suas considerações finais, aquele forte abraço para a família, para todos aqueles que nos acompanham e que trouxe esse público novamente para o BH para Todos. Fica à vontade, meu querido. Bom, teríamos mais coisas para conversar com o Braulio, né? Muito porque mais. Nossa! A gente queria ter falado aqui sobre guarda municipal e sobre outras coisas. Mas foi um bate-papo muito interessante. Ele vai voltar? Ele vai voltar. Vai voltar. Tem outros assuntos. Então, assim, o que eu espero por parte do Braulio é que ele continue com essa visão de futuro, de crescimento para Belo Horizonte, de uma Belo Horizonte melhor para o Belo Horizontino, para quem vem conhecer nossa cidade também, que vai desfrutar disso. Que os outros vereadores também sigam com a ideia de ir além, sair do mesmismo e caminhar para uma Belo Horizonte melhor, porque
porque o Belo Horizontino merece e precisa. Sorte ao prefeito. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Deixar um abraço para minha esposa, filhos, etc. Né? Porque tá chegando aniversário, então, né, já tem que começar a fazer o merchan. Então, deixar aqui meu arroba aí do meu contato, que é o Gessimar Fernando. Vocês vão me encontrar na rede social. E desejar a vocês aí um excelente fim de semana. Você que acompanha o BH para Todos, é isso daqui. Esse programa é feito para você, tá? E eu quero trazer aqui agora o Braulio Lara. Eu quero as considerações finais dele. Essa pessoa incrível e que tem muita ideia para Belo Horizonte e com certeza tem que voltar aqui porque nós não falamos sobre a pauta da Guarda Municipal, não falamos de outros assuntos que deveriam acontecer nesse programa, mas eu deixo uma pitada aqui que ele volta, ele vai voltar. Braulio, por gentileza, olhe para a câmera e diga para o eleitorado, diga para aquelas pessoas que você conquistou nesse período de campanha e que você trabalha por elas em Belo Horizonte. Fica à vontade, a câmera é sua. Gente, primeiro eu fico muito feliz de vir aqui, de poder bater esse papo, né? A gente falou pra caramba, mas se deixar a gente fala o dobro. E eu, então fico grato, pode deixar que eu volto sim, eu agradeço esse convite, porque realmente são muitos aspectos que a cidade envolve, né? A gente vai, à medida que vai dialogando com cada um, percebendo as ações que poderiam ser feitas e eu tenho certeza que várias pequenas melhorias podem trazer grandes resultados. Então, a gente tem que sempre privar por melhorar aquilo que está mais próximo, aquilo que está à nossa volta. Se a gente não cuida do nosso próprio jardim, como é que a gente vai cuidar de outras coisas? Então, a gente precisa de ter essa cultura de sempre querer melhorar onde a gente está, porque isso vai criando uma sinergia positiva para todo mundo contribuir, cada um fazendo sua parte. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, são muitos assuntos, mas eu te convido a participar da minha rede social. Entra lá depois, Braulio Lara Novo no Instagram, no X e também no Facebook e no YouTube, Braulio Lara, e é só vocês digitarem lá na internet, braulilara.com.br, vocês vão me achar. E a gente está aqui realmente para trabalhar. Comecei agora o segundo mandato, sou muito grato, praticamente 10 mil votos, e isso tudo nos empodera para realmente fazer o melhor pela cidade. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo que acompanhou essa live, todo mundo que vai assistir depois, e a gente está aqui realmente para fazer a diferença. A política ela vem justamente para nos ajudar a transformar enquanto sociedade. Estamos aqui para trabalhar. Um grande abraço. Muito obrigado, Braulio. Eu só tenho que agradecer mesmo você aqui presente, trazendo essas ideias incríveis para Belo Horizonte. Um forte abraço para sua família, que Deus abençoe você, que Deus coloque você no caminho certo para melhorar cada vez mais Minas, que vem aí provavelmente um federal, aí você vai trazer vários recursos para Minas e essa ideia para o povo mineiro que precisa muito. Agradeço mesmo. A porta está aberta, BH para Todos, é sua casa, fique à vontade. É igual eu brinco aqui, é a extensão do sofá da sua casa. Fique à vontade. Esse programa aqui é seu, Belo Horizontino. Você que nos acompanha ao vivo, siga, curta o BH para Todos, porque esse é conteúdo para você. Isso daqui é história, isso daqui é manutenção, isso daqui é o que, gente? Muita coisa, cara. Para essa Belo Horizonte se tornar cada vez melhor e voltarmos a ser a terceira maior capital do país. Ocupamos a 6ª posição, mas esse cara aqui quer que voltemos a ocupar a 3ª posição. Tá bom? Um forte abraço para você que nos acompanha ao vivo. Hoje, 4 de abril de 2025, você que vai assistir esse programa depois, que Deus abençoe você, um excelente final de semana,